Para a felicidade de poucos e a tristeza de muitos, hoje eu vou falar sobre a invenção da roda. Sim, voltei com um podcast, olha que bacana. Então, só para deixar meio que avisado aí, até hoje não se sabe onde que foi criada a roda, onde que foi inventada a roda. Mas tem alguns lugares que podem ser prováveis que surgiu a roda, né? Que meio que surgiu quase ao mesmo tempo, quase, né? Então meio que até hoje não se sabe, né? Alguns arqueólogos, os caras que investigam assim esse objeto do passado, né, para ser mais certo, fizeram alguns estudos e descobriram que a roda pode ter sido inventada em 3 locais diferentes no planeta Terra, né? Que seria assim, no nosso planetinha aqui, né? Então, pode ter sido meio que a roda, né, inventada na região da Polônia, na Alemanha Oriental ou no sul da Dinamarca, nessas 3 partes assim. Pode ter sido inventado nesses 3 países, né? Que seria assim. Até hoje não se sabe certinho, né? Mas pode ser um desses 3 países, né? Vai se saber. Outros arqueólogos falam que a roda foi inventada na atual Ucrânia, né? Lá na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, as coisas assim. Então foi meio que basicamente criado lá. Não se sabe certinho, mas pode ter sido, né? Porque tipo, não tinha uma pessoa que escreveu uma carta, hoje eu estou criando a roda, né? Ou os caras foram lá e falaram, vou postar aqui no YouTube, no Instagram, né? No Twitter e sabe, qualquer outro lugar assim, no Facebook. Twitter lá, agora eu vou postar aqui e inventei a roda, bacana. Aí não tinha, né? Então foi meio que sem saber, né? Tipo, não tem um relato assim, não teve um papelzinho escrito assim, não teve uma postagem na internet, sendo que na época lá não tinha internet, mas só pra vocês entenderem, não tinha meio que um sinal falando que foi lá, né? E o local mais provável que pode ter surgido a roda, né, foi lá no atual Iraque, né, no país lá do Iraque, né, lá no Oriente Médio, né, perto da Síria, lá para aqueles lados. Só que na época não era o Iraque, era a antiga Mesopotâmia. Só que nem eu falei, o mais provável mesmo é que foi criada lá na Mesopotâmia, lá no Iraque, né, que seria assim, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Ou seja, a roda foi criada há mais ou menos 5.500 anos. Só faz um tempinho, né? Considerando o ano que a gente tá. Então faz mais ou menos uns 5.500 anos aí, um pouquinho mais, né? Só faz um tempinho só, né? Pouquinha coisa, né? Aí só para falar rapidinho também, o povo que morava lá na antiga Mesopotâmia, lá no Iraque, né? Se chamava Sumérios. E eles eram conhecidos como a mais antiga civilização da humanidade, ou seja, dos humanos, dos seres humanos, que ficou conhecido como Suméria. Mas antes de inventar as rodas, as pessoas de antigamente, lá para 5.000 anos de Cristo por aí, né, utilizavam toras de madeira, que é basicamente quando eles cortavam a madeira e faziam tipo umas lenhas gigantes, né, que seria assim, um cepo de madeira, bem gigantão assim, onde eles colocavam algumas toras de madeira no chão, por exemplo, umas 6, 8, 7, aí dependia, né, algumas vezes 10, 12, aí meio que dependia do tamanho do objeto que eles iam levar, e eles colocavam um objeto bem pesado em cima, né, e já que não dava para levar meio que assim na mão, então tinha que fazer esse procedimento, né? Aí como que acontecia esse procedimento? Algumas pessoas empurravam o objeto, né, pegavam umas cordas e empurrando assim, porque ficava na frente assim do objeto e empurrando com umas cordas, ou com algum outro material para puxar, né? E algumas pessoas tinham que tirar a tora de madeira debaixo do objeto, que meio que as madeiras meio que faziam o objeto rodar, né, que seria assim, ou andar. Mas elas giravam um pouco e já saíam debaixo do objeto. Então algumas pessoas tinham que pegar a madeira de novo, né, a tora de madeira, e botar na frente, né. Com isso, basicamente as pessoas, umas puxavam e outras colocavam a madeira na frente e ia levando assim o objeto, né. Só que tinha que fazer isso um monte de vezes, né, e demorava um pouquinho, né. E também não podia pegar nem subida e nem descida, né, porque subida não tinha como levar aqui. O negócio já era pesado pra caramba no reto, imagina a subida que tem que fazer ainda mais força, né. Também há outras também, que as toras de madeira não ia conseguir meio que subir, né, que elas iam cair tudo, né. E a descida ia tudo pra frente assim, e meio que não ia dar pra levar nada, né? Então a força da gravidade empurrava tudo pra frente e lascou, né? E basicamente os caras só pegavam a linha reta e só ia reto, né? Até chegar no ponto final da rota, né? Que seria assim. Então esse processo aí das toras de madeira foi usado há mais ou menos de 5.000 anos a 4.500 anos antes de Cristo. Ou seja, seria mais ou menos daí 7.000 anos ou 6.500 anos atrás. E esse era o único jeito de movimentar algum objeto pesado assim, na época, né? Que hoje a gente já tem outros meio que aparatos, né? Pra movimentar o objeto, tudo assim. Então, na época lá era só com essas toras mesmo, né, um cepo de madeira. Só que isso começou a mudar depois de um tempo, porque algumas pessoas, ela nunca ficava num lugar fixo, né? Que seria assim. Muitas ficavam se mexendo, né? Que seria assim, ficavam se movimentando de um lugar pro outro. Elas ficavam assim num lugar, aí quando acabava a comida, ou ficava muito frio, né? Chegava o inverno, assim, né? Ou acontecia outro probleminha, elas saíam de um lugar
lugar e ia pra outro, né? Pra tentar achar um outro lugar com comida, tudo, né? Que tem uma temperatura um pouquinho mais quente, né? Pra ficar mais sossegado. Meio que elas saíam tudo para tentar achar outra terra, né? E essas pessoas eram conhecidas como nômades. E depois de um tempo elas começaram a usar esse procedimento de empurrar aí o negócio aí das toras, né? Depois disso, alguns grupos de pessoas começaram a ficar no local, né? Se fixar no local. Ou seja, começaram a morar no local, né? E eles ficaram conhecidos como sedentários. E nesses locais onde as pessoas ficavam, né? Os sedentários aí, elas faziam casas, criavam comércios, né? As lojinhas, né? Que seria assim, para fazer comércio entre as pessoas, assim. E defendiam os seus territórios ou as suas cidades, né? Suas casas. Então, basicamente, faziam uma mini cidade, né? Uma mini fortaleza, sempre assim. Todo mundo ficava lá sossegado, né? Que seria assim. E depois de um tempo, as pessoas começaram a utilizar as toras, né? Para locomover objetos pesados, que nem eu tinha falado, né? E elas começaram a meio que pensar como que poderiam fazer de outro jeito para não ficar tão ruim assim. Porque isso aí demorava muito tempo, né? Para fazer. E ficar meio ruim, que é muitas pessoas para movimentar o objeto, tudo. Muitas pessoas para movimentar as toras, né? Então, tipo, ficar muita gente, muito esforço, né? Aí eles pensaram, e se a gente fazer meio que um objeto, meio que um círculo, uma esfera, que dá para movimentar. Aí depois eles foram lá fazendo uns procedimentos assim, né? E conseguiram chegar nas rodas de madeira ou de pedra, que na verdade eles fizeram de pedra, depois meio que eles mudaram para madeira, né? Que era bem mais leve, né? Bem mais fácil de mexer assim, né? Que pedra é bem ruimzinha, né? De mexer, de formar tudo a roda, né? Então eles fizeram com a madeira, né? E assim surgiu a roda, né? Aí depois disso eles começaram a fazer meio que um buraco no meio da roda e colocaram meio que uma madeira dentro desse buraco, né? Ou algum outro material também, mas era mais madeira, né? E faziam meio que tipo um carrinho de mão, sabe o carrinho de mão que a gente tem hoje? E com isso, algumas pessoas conseguiam levar uma carga bem pequena, né? Uma cargona assim, tipo de alguma planta, né? Tipo, trigo, alguma outra coisinha assim, né? Tipo frutas assim, carne de animal, pele de animal, algum material, algum objeto, qualquer coisinha assim. Cara, em pequena quantidade, mas dá pra levar, não tinha que ter 500 pessoas assim pra levar, né? Algumas vezes tinha mais espaço do que levar nos braços, né? Que seria assim. E também esse carrinho de mão da antiguidade, hein? Servia para levar algum material de algum local para outro local, tipo de uma casa para outra casa, tipo a uns 50 metros de distância, sempre assim. E não precisava fazer muito esforço e nem ficar colocando tora no chão para levar assim. Então, já dá uma ajudinha. Claro, você tem que fazer um esforço para carregar assim, mas é um esforço para levar um objeto, tipo uma pedra gigante, alguma coisa assim, uma coisa bem pesada mesmo, né? Isso aí já economizava um tempo, né? E din também, né? Dinheiro, mas é mais tempo, né? E mais esforço também, né? Que você não fazia tanto esforço assim. E depois de um tempo, algumas pessoas começaram a domesticar alguns animais, como vacas, bois e cavalos, e meio que eles começaram a utilizar esses animais como meio de transporte. Por exemplo, usava o cavalo para andar de cavalo, né? Que seria assim com a sela, tudo. E depois de um tempo, essas pessoas viram que dava para melhorar o projeto lá das rodas, né? Do carrinho de mão, e fazer umas rodas mais grandinhas, né? Que seria assim. E com isso eles começaram a aumentar o tamanho da roda, né? Que era utilizada nos carrinhos de mão, e começaram a mudar o material da roda, podendo ser de ferro ou de madeira, né? Mas era mais de madeira na época, mas tinha algumas de ferro, né? Ou de algum outro material um pouquinho mais resistente, né? E também eles começaram a colocar alguns ligamentos meio que no ponto final da roda até o meio da roda, né? E basicamente tinha tipo um gravetinho saia do meio da roda e até o final, e num espaço que era vazio assim, que ficava mais fácil também para fazer e mais rápido também, né? E meio que esses gravetinhos saia do final da roda e até o meio, e no meio ficava um mecanismo que fixava uma tora de madeira ou de ferro que ligava duas rodas, ou seja, a roda da esquerda e a roda da direita, né? E com isso eles começaram a fazer algumas carroças com 2 ou 4 rodas, ou seja, 2 na frente e 2 atrás. Mas o que era mais comum na época era de 2 rodas, né? Depois começaram a fazer de 4 rodas, né? Ou seja, aumentando pra caramba, né? A carga que uma pessoa podia levar de um local para outro. E também algumas pessoas começaram a utilizar os bois e os cavalos para puxar as carroças, né? E viram que essas carroças poderiam levar pessoas também, depois de um tempo, né? Surgindo assim os primeiros busões da antiguidade, né? Então foi assim que surgiu os ônibus. Não, eu tô zoando, mas foi basicamente isso, né? Que dá para levar algumas pessoas, né? Tipo umas 3, 4 pessoas, só que você não ia confortável, tudo certinho assim, se é tudo lá de qualquer jeito, né? Só vai, né? Seria assim. E você não tinha muito, meio que um conforto bom, né? Saia de qualquer jeito mesmo me dando, né? E com isso, com o aumento das carroças, né? Que fizeram as carroças tudo, as civilizações podiam trocar meio que materiais umas com as outras, né? Em uma distância maior também, né? E também podiam levar comidas, as pessoas, né? Algumas plantas, de um local para outro, né? Então já dá uma ajudinha já, né? E também isso ajudou na interação de uma cidade com a outra, né? Então as duas podiam fazer comércio, né? Basicamente começou a surgir alguns pontos de troca entre essas cidades
cidades, né? Ou seja, uma ficava trocando meio que os materiais uma com a outra, né? Então basicamente foi isso aí, né? E isso ajudou no enriquecimento e no desenvolvimento das cidades. Ou seja, as cidades começaram a ganhar mais um din-din, começaram a se desenvolver, né? Elas começaram a crescer para vender mais, né? E ganhar mais, né? Basicamente assim. E vocês devem estar pensando aí, né? E essas rodas aí não foi utilizada para a guerra? Sim, fizeram meio que algumas carruagens para a guerra, que tudo que as pessoas criam sempre vai para a guerra, né? Basicamente assim. Que sempre tem que ser utilizado para a guerra, né? Tudo, né? Basicamente que tudo que é criado vai para a guerra, né? Fazer o quê, né? E os soldados faziam algumas carruagens, né? Os soldados lá da época faziam algumas carruagens com 2 rodas, uma de cada lado, né? Que seria assim. E essas carruagens eram puxadas por 1, 2 ou 3 cavalos. Então é sempre 2 assim, a maioria das vezes, algumas vezes 1, mas umas vezes raramente você via 3, né? E os caras iam lá de arco e flecha, né? Lá em cima, lá ou com espada, dependendo assim, mas era mais com arco e flecha, né? E depois de um tempo, algumas pessoas começaram a fazer alguns objetos tendo a roda como referência, né? Como os escudos, né? Pelo círculo, né? Aquelas rodas d'água, né? Que umas vezes tem filmes, algum quadrinho, né? Alguma coisa assim, algum quadro, né? Ou algum desenho, alguma coisa assim. Tem aquelas rodas que ficam girando, né? Que tem um riozinho, essa roda fica girando, fica pegando água e basicamente isso aí gera energia, né? Basicamente assim. E depois de vários anos, né? Fizeram os pneus, né? E os parafusos, né? Que alguns parafusos são redondos, em referência à roda, né? E alguns outros mecanismos e alguns outros objetos, né? Mas é tudo referência à roda, né? E depois de muito tempo, né? De vários anos, criaram rodas que aguentavam mais peso, né? Ou seja, as pessoas conseguiram criar outros objetos maiores, né? Alguns veículos maiores e mais pesados, mas que aguentavam mais carga, né? E você já deve estar se perguntando, e o pneu aí? É referência à roda? Sim, é referência à roda. E o pneu foi meio que criado, né? Na verdade foi a patente, né? Feita pelos irmãos Michelin em 1845, com a base nas rodas das carroças e no carrinho de mão, né? Da antiguidade, né? Que seria assim. E eles criaram a patente, né? Dos pneus para automóveis, né? Como carros, motos, bicicletas, caminhão, todas as coisas assim. Então, criou os pneus, né? Basicamente. Mas quem criou o pneu mesmo de borracha, né? Maciça, foi um inglês, o Robert Thompson, em 1847, onde ele fez os pneus com a borracha maciça, com uma câmara cheia de ar dentro. E depois de bastante tempo, as pessoas começaram a utilizar rodas ou pneus, né? Em outros veículos, né? Tipo aviões, algum outro veículo mais pesado assim. E foi assim que surgiu a roda. Uma invenção criada há vários anos atrás, que ajudou a civilização a se desenvolver e prosperar. Que além disso, é usada até os dias atuais, ou seja, basicamente há quase 6 mil anos atrás, né? 5.500. E ela foi sendo melhorada com o tempo. E se não existisse a roda, a gente estaria meio que um pouquinho mais atrasado na tecnologia, né? Então agradeço a roda por toda a tecnologia que a gente tem. Não foi a roda que fez a tecnologia, mas ajudou bastante, né? A criar algumas coisas que foi em referência à roda, né? Que seria assim. Então muito obrigado a todo mundo que me ouviu até agora aí. Então valeu aí e falou!